Que encontro especial, olá você, que encontro especialíssimo mesmo. Matemática e gramática, olha, essa rima não é proposital, ela é verdadeira e ela é consistente no programa Eureka, no projeto Eureka de hoje. Secretaria de Estado da Educação, TV Paulo Freire, Paraná Educativa, todas em comum acordo para levar a você o projeto Eureka. Interessantíssimo o projeto Eureka, que hoje discute isso, essa abordagem matemática e essa abordagem gramatical. Olha, como é que o aluno deve ser formado? Em sentido geral, sem dúvida nenhuma. É o que se questiona no Brasil há muitos anos e é o que se preconiza nesse país também há muitos anos. Por conta disso, a formação do indivíduo, do garoto, este pequeno ser, esta criança que adentra aos bancos escolares com 6, 7 anos e depois sairá desse ensino fundamental por volta dos seus 13 para 14 anos, ele já tem acesso, indiscutivelmente, a uma formação geral. É o que preconizam mesmo os melhores moldes educacionais, para que depois, no ensino médio, chamado de segundo grau lá no passado, ele possa ter a sua formação assim lapidada. E daí ganhe, adquira a autonomia para discutir o mundo, para discutir o local onde ele se insere, o seu papel de inserção nisso. É exatamente por conta deste aspecto que há competências. E o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, quer avaliar essas competências de autonomia. Talvez por isso, em 99, um tema redacional muito oportuno do Enem foi exatamente o protagonismo juvenil. O que se espera de um jovem para que ele seja protagonista? Ora, espera-se fundamentalmente que este jovem saiba agir, que mais tarde ele saiba votar, que mais tarde ele saiba questionar, utilizando a lei em seu favor, não deturpando a lei, não fazendo com que as coisas sejam só benéficas a ele, mas sim utilizando a premissa da democracia. Então esta formação geral é parte do pressuposto das competências do Enem. No encontro de hoje, a curiosidade matemática e a curiosidade gramatical vêm exatamente ao encontro seu, você estudante, você educador, que estão no processo de compreensão do que vem a ser o Enem. Então observe bem, atentamente este momento e veja como vale a pena o projeto Eureka. Olá, eu sou Ieso. Nós estamos aqui de novo para analisar com vocês alguns aspectos gramaticais da prova de língua portuguesa do Enem, que você vai fazer logo mais. A aula de hoje vai enfocar um dos itens que cada vez mais tem aparecido nas provas, não só do Enem, mas nas provas de língua portuguesa ao longo de todo o Brasil. A questão de hoje é a questão do léxico. Léxico, numa primeira definição, seria o conjunto de palavras que compõem um idioma. Veja, cada um de nós tem o seu léxico. Se fosse possível que a gente reconhecesse todas as palavras que nós conhecemos e usamos, estas palavras comporiam o léxico de cada um de nós. Num sentido maior, no sentido global, toda língua tem o seu léxico. Cada língua é composta por um léxico específico. Quando você começa a aprender uma língua estrangeira, por exemplo, o primeiro contato que você tem com o elemento da língua estrangeira é justamente com o léxico desta língua estrangeira. Só depois é que você vai aprender as regras de combinação, como você vai poder usar este ou aquele item desta língua. Mas, fundamentalmente, o primeiro contato com uma língua estrangeira é a partir do léxico. Uma segunda definição de léxico seria dicionário. Dicionário seria o livro que, teoricamente, contém todas as palavras de uma língua. Evidentemente, teoricamente, porque não se consegue, num livro, abarcar, conter, englobar todas as palavras de uma língua. Se diz que em língua portuguesa nós temos cerca de 500 mil palavras. Portanto, o dicionário nosso o nosso léxico teria 500 mil palavras, 500 mil itens, que a cada hora se renova, aumenta, evidentemente, porque a língua não está estanque, não está parada, não está estacionada. Se a gente pensar nas possibilidades de abordagem de léxico nas provas, nós vamos ver uma infinidade de possibilidades. Aborda-se léxico, aborda-se a palavra quanto ao seu sentido, quanto à sua inserção em determinados contextos, quanto às suas possibilidades de leitura em diferentes contextos. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. Mas antes, para começar a caracterizar um pouco do que é este fascinante universo do léxico, vamos ver uma entrevista, uma pequena enquete com pessoas de regiões diferentes do país, falando um pouco
E depois a gente faz uma pequena análise sobre o que a fala dessas pessoas pode revelar, o que o léxico de cada um pode conter. Eu sou pernambucana, mas moro em Aracaju. Vendo roupa, artigo, brinquedo, artigo para presente assim. Porque eu gosto de negociar mesmo, eu gosto de estar assim no mundo. Foz do Iguaçu. Eu trabalhava no comércio, aí eu teve uma recaída no comércio, eu tive que largar o comércio. Hoje eu moro em Angra dos Reis, né? Rio de Janeiro. Meus filhos moram em Itajaí e trabalham lá, estudam e trabalham. Vivo constantemente viajando. O Brasil, com a sua dimensão continental, com 180 milhões de pessoas, conseguiu manter uma unidade linguística. A despeito de 27 estados, de culturas diferentes, de marcas de culturas diferentes, de identidades e valores muito diferentes nessa imensidão que é o Brasil. Nós observamos ali na enquete, por exemplo, que as pessoas não usam tanto as palavras de maneira diferente, palavras diversas para expressar a mesma coisa, mas há um sotaque, há construções que se fazem de modos diferentes. Isto mostra um pouco da riqueza linguística que tem o Brasil. Nesse sentido, o léxico da língua portuguesa no Brasil, ele é extremamente rico, sim. Nós podemos pensar em diferentes componentes de léxico, segundo, por exemplo, grupos diferentes, locais diferentes, tempos diferentes, atividades profissionais diferentes. Ora, imaginando o léxico como um todo, o léxico como conjunto de palavras em um idioma, nós podemos segmentar esse conjunto de palavras em um idioma. Por exemplo, pensar em léxicos diferentes que expressam de maneiras diversas uma mesma coisa, segundo lugares diferentes. Seguramente, uma pessoa num determinado lugar muitas vezes não fala, não se refere ao mesmo objeto a partir da mesma palavra de uma pessoa que está num lugar B, por exemplo. Então, para você lembrar, o que o gaúcho chama de negrinho, em muitos lugares do Brasil, na maioria dos lugares do Brasil, é o doce conhecido como brigadeiro. Negrinho no Rio Grande do Sul, brigadeiro no resto do país. O que muita gente chama de pernilongo ou mosquito, em determinadas regiões do país é muriçoca. Lá no norte do país é carapanã. O que na cidade onde eu nasci, registro, se chama média, pão francês, em alguns lugares é cacetinho, em outros simplesmente é pão francês. Imagine que confusão seria uma pessoa que conheça pão francês como média e chegue numa padaria e peça, por exemplo, 15 médias. Seguramente a pessoa do balcão ficaria assustada, porque não detém o conhecimento de média como o pão francês. Pensando em outros exemplos, nós temos, por exemplo, bergamota, em certas regiões do sul, para tangerina, no Rio de Janeiro, ou mexerica, simplesmente. Veja, isto mostra a riqueza que o léxico tem para designar as mesmas coisas sob formas diferentes. Mas não é só em função dos lugares diferentes. O léxico pode variar também segundo, por exemplo, o tempo, a idade das pessoas. Seguramente, você não fala da mesma maneira como a sua avó fala. Para a sua avó, aquilo que se fazia e que você chama de prova era sabatina. Para a sua avó, por exemplo, não era ficar ou namorar, era flertar. Para a sua avó, muito provavelmente, não se tira uma foto, mas se tirava um retrato. Além dos lugares diferentes, de tempos diferentes, nós podemos pensar também que grupos de atividades profissionais diferentes também façam uso de um léxico mais ou menos diferente em relação a outros grupos. Vamos pensar assim, na atividade dos jornalistas, por exemplo. A palavra foca ganha um sentido que não é o sentido que as pessoas, de um modo geral, conhecem. Foca para os jornalistas é o jornalista iniciante, aquele que está começando na profissão. Isto faz parte do léxico, do jargão dos jornalistas. Pensando na identidade, nos valores, nas crenças de uma comunidade, e o léxico é uma boa expressão disso, porque quando a gente abre a boca, a gente está mostrando um pouco das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa visão de mundo. Abrir a boca é sempre perigoso, né? Falar é sempre perigoso. As palavras que a gente escolhe denotam um pouco da nossa ideologia, da nossa visão de mundo. Bem, a questão agora é saber o que se cobra de léxico e como se cobra léxico numa prova de língua portuguesa, como tem aparecido na prova do Enem, muitas vezes. Veja, fundamentalmente, o que se cobra é a questão da percepção do sentido. Você perceber o sentido, o valor de uma palavra em determinados contextos, em diferentes contextos. O que você poderia perguntar naturalmente é, mas e o que é contexto?
Bem, então vamos guardar assim. Contexto é uma instância maior na qual se insere um elemento menor. Traduzindo, trocando em miúdos. Contexto é um conjunto, no qual se insere um subconjunto. Só para poder concretizar melhor. Imagine, por exemplo, o nome Chico Buarque. Chico Buarque é um elemento que está dentro do contexto música popular brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês possam, um exemplo de exercício, né, de prova, de vestibular, para que você possa perceber como é que aparece uma questão que envolve o sentido de uma palavra em diferentes contextos. Até João se viu envolvido naquele escândalo. Foi até a saída, deu meia volta e retornou. Ficaram na escola até 10 horas e não resolveram a questão. Às vezes, fazemos até o que não imaginávamos. O que se cobrava nesse exercício, na verdade, era que você reconhecesse naquelas 3 últimas frases a frase em que a palavra até tinha o mesmo valor da frase original. Até João se viu envolvido no escândalo. Bem, para poder resolver um exercício como esse, é necessário um conhecimento das possibilidades de sentido da palavra até. O até pode ser uma preposição, que indica sempre intervalo de tempo, de espaço. Mas o até também pode ser um advérbio, que significa mesmo, inclusive, ainda. No caso, até João se viu envolvido naquele escândalo, é evidente que o até, nesta condição, neste contexto, equivale a inclusive João se viu envolvido naquele escândalo. Não era possível imaginar que João se visse envolvido naquele escândalo. Portanto, a tradução do até no contexto do original era inclusive, mesmo. E aí a resposta seria a terceira frase que você viu agora há pouco. Polissemia é a propriedade de a palavra assumir vários sentidos, vários significados. Polissemia é uma palavra composta de 2 bases gregas. Poli, vários, muitos, e sema, sematos, sinais, sentidos, por extensão. Bem, a polissemia, esta capacidade que a palavra tem de assumir vários sentidos, é sempre cobrada no vestibular. Afinal de contas, a gente só consegue perceber muitas vezes a polissemia de uma palavra segundo o contexto em que se insere esta palavra. Uma palavra que tem sofrido de polissemia, tem se revestido de um novo significado ao longo dos anos, ao longo da sua vivência na língua, é, por exemplo, a palavra navegar ou a palavra navegação. Navegar, antigamente, para poetas como Camões, por exemplo, significava estar com a nau, com as embarcações, no mar. Hoje, navegar tem uma acepção nova. Navegar significa usar a internet, por exemplo. E eu posso usar e posso pensar, por exemplo, também navegar como uma metáfora. Naveguei nas ondas do seu coração. Para traduzir metaforicamente, estava apaixonado por você. É pela polissemia, por exemplo, que nós temos a porta de entrada para uma oposição que você conhece muito bem, entre denotação e conotação. Denotação seria o uso da palavra em seu sentido original, em seu sentido primeiro, em seu sentido original de dicionário. Conotação já não seria o uso da palavra em seu sentido literal, porém a palavra usada no seu sentido recriado, uma recriação de sentido no uso da palavra. Evidentemente, pelo conhecimento de mundo, pela vivência que nós temos, nós vamos percebendo com maior ou menor facilidade o uso da palavra em seu sentido literal ou em seu sentido conotativo, o uso da palavra em seu sentido denotativo, denotação, ou sentido conotativo, conotação. Por exemplo, quando eu digo que ele pisou no tomate, isto pode ser tomado sim, literalmente, no caso de ele ter pisado no tomate na rua, por exemplo. Mas é possível, muitas vezes, imaginar ele pisou no tomate no seu sentido conotativo, uma força de expressão que significa ele fez alguma coisa errada, ele nos decepcionou. Isto seria, aí, na verdade, um elemento, um traço conotativo, uma possibilidade conotativa. Ainda bem que a língua tem a conotação, não é verdade? Porque se a língua fosse só denotativa, imagine quão seca, como seria áspera, como seria seca a língua, né? Sem as possibilidades que nós temos de tirar uma palavra do seu sentido primeiro e usá-la de uma outra maneira, com uma outra expressão, com um outro valor, num sentido diferenciado.